Essa tela que vocês estão vendo aqui é a tela inicial do VirtualBox, aquele programinha que a gente utiliza para fazer simulação de computadores, certo? Aqui eu tenho dois computadores, aliás, tenho três, mas a gente vai usar dois. A gente vai usar esse aqui, o Micro 1, e esse aqui que está o nome, computador com defeito. Lembra que todas as formatações, não, a maioria das formatações que a gente faz, eu sugiro sempre que você divida o HD, né? Se você tiver dois HD, como na maioria dos casos hoje, funciona da seguinte forma: no computador, no notebook, tem um SSD que vai servir para o sistema operacional e para os programas, e tem um HD que é exclusivo para guardar os arquivos, né? Ou quando a pessoa só tem um, né? Ela tira, divide esse HD. Uma parte fica para o sistema e a outra parte fica para os arquivos. Aí eu vou mostrar agora por que é interessante a gente fazer isso. Se você tiver a condição de ter dois, um SSD e um HD, é ótimo. Se não, você dividir o HD é muito interessante também. Então vou primeiro, esses dois computadores, aqui nas configurações dele, você vê que são idênticos, ó. É o Windows 7, 64 bits, certo? Um HD de 50 GB, ok? E eu estou usando 2 GB de memória RAM. Esse aqui, da mesma forma, 2 GB de memória RAM, HD de 50 GB e o sistema o Windows 7 64 bits. Na verdade, essa máquina aqui é um clone dessa, certo? Ela foi copiada, foi clonada, certo? Eu vou mostrar a máquina funcionando, que é essa aqui. Ligar agora. Esperar ela terminar de carregar. Esse aqui é um Micro 1, né? Computador funcionando, certo? Sistema operacional, os programas. Aí qual é o objetivo? A gente vai fazer uma simulação de uma máquina que aparentemente nesse primeiro momento aqui está funcionando direitinho, tudo correto, numa boa. E nesse segundo momento, que vai ser essa máquina aqui, ela vai apresentar um defeito, certo? Vai apresentar um problema no sistema operacional e você não vai conseguir acessar, certo? Os arquivos, ó, isso aqui eu criei só arquivos de exemplo, certo? Vamos supor, aqui é a tela do principal do computador. Aí esses arquivos aqui é como se fossem arquivos do usuário, certo? Arquivos que ele criou, certo? Que ele trabalha, documentos, imagens, uma pasta. Aqui, se a gente entrar nos documentos dele, também tem vários arquivos. Tem arquivos aqui nas imagens, nas músicas, em vídeos, enfim. Estou criando uma situação que o cara já vem trabalhando com esse computador, né? A pessoa já vem trabalhando com esse computador, só, certo? Só que um detalhe, esses arquivos, quando você vai aqui na gerência do computador, eles não estão na unidade C, certo? Disco local C, que é a primeira partição do computador. Nessa primeira partição, o que, que eu tenho? Eu tenho os arquivos de programa e os arquivos do sistema. Os arquivos do usuário não estão nessa partição aqui, ó, certo? Os arquivos do usuário estão nessa partição, ó. Área de trabalho, está aqui todos os arquivos. Documentos, todos os arquivos. Download não tem nada porque eu não coloquei, certo? Imagens, músicas e vídeos, certo? Então aí,
consta todos os arquivos do usuário, certo? Então, só recapitulando, eles estão na unidade D, não estão na unidade C. Nesse outro cenário aqui, que é uma máquina, a cópia dessa aqui, essa partição C, certo? Disco local C, que é uma partição, está danificado. Você não vai conseguir acessar o sistema operacional. E aí, o que eu vou fazer? Certo? Eu não tenho acesso ao sistema operacional, então não tenho como acessar para conseguir recuperar esses arquivos. Certo? Então, vou abrir aqui a outra máquina para a gente ver a situação. Está carregando, vou deixar aqui do lado essa e essa aqui desse lado. Está tentando abrir. Só que ele vem aqui, ó, para essa... Sempre que o Windows, seja o Windows 10 ou o Windows 7, ele encontra algum defeito, certo? Ele entra nessa tela para tentar recuperar o sistema, certo? E aí o que é que você vai fazer? Nessa tela, você vai clicar aqui em Next, que é avançar. Ele vai tentar recuperar o sistema, certo? Só que aí ele vai dar um erro, certo? Ele não conseguiu recuperar o sistema, certo? Aí o que você vai? Se você clicar aqui em finalizar, ele vai reinicializar a máquina, certo? Ele vai, às vezes reinicializa, às vezes desliga. No caso aqui ele desligou. Se você ligá-la de novo, vai apresentar o mesmo problema. Quer dizer, você não tem acesso a seus arquivos. E agora, o que eu devo fazer? Certo? Bem simples. Nessa situação, como a gente já tinha antevisto um futuro problema e particionamos o nosso disco, né? A gente tem duas unidades, né? Duas partições, a partição C e a partição D, certo? O que eu vou fazer nessa situação? Não devo me preocupar com programas tipo pacote Office, antivírus, compactador de arquivos, leitor de PDF. Isso aí eu não preciso me preocupar, certo? A minha única preocupação tem que ser com os meus arquivos, certo? Meus documentos, minhas planilhas, enfim, o material que eu uso, né, o meu dia a dia de trabalho. Eu não preciso me preocupar com o programa, certo? Nessa situação eu não preciso me preocupar com o programa. Eu tenho que me preocupar apenas com os arquivos. Como eu já tinha tudo salvo na unidade D, o que eu vou fazer aqui? Eu vou iniciar uma nova... eu vou formatar esse computador aqui, né, esse que está dando problema, o computador com defeito. Só que eu vou formatar apenas o disco local C. Não vou formatar a unidade D. Certo? E com isso, eu consigo restaurar o sistema e não perco meus arquivos. Isso é uma solução que a gente vai aplicar para resolver esse problema, certo? Lembrando que só dá certo dessa forma porque antes de acontecer o problema, a gente já tinha dividido o nosso HD em dois, certo? Ah, Rotterdam, e se eu não dividir meu HD em dois e acontecer um problema parecido, eu tenho como usar esse mesmo exemplo para recuperar meus arquivos? Você pode sim tentar,
certo? Só que é um procedimento um pouco diferente, mas também dá certo. E a gente vai fazer posteriormente, certo? Então vamos lá para a gente não perder muito tempo. Aqui, como o sistema deu problema, eu vou até já fechar essa máquina aqui, certo? Deixar ela fechada, para a gente se concentrar apenas nessa aqui. Pronto. Fechou. Agora o que, que eu vou fazer aqui? Como o meu computador está com problema e eu vou precisar formatar, a primeira coisa que eu vou fazer é o que? Eu tenho que ter o programa de instalação, que aí vai ser um pendrive com a imagem do Windows 7, né? Então eu venho aqui, dispositivo, como se eu tivesse colocando o pendrive no computador. Venho aqui, discos ópticos, e vou escolher a opção do Windows 7, todas as versões. Certo? Isso aqui, o meu está aparecendo dessa forma, porque eu já usei esses arquivos, certo? Caso eu não tenha usado nenhum desses, eu bastaria eu vir aqui, escolher uma imagem de disco e dentro das minhas pastas, né, eu procurar o meu arquivo, certo? Lembrando que isso aqui é uma simulação, lógico, que quando você for fazer no real, no computador mesmo, você já vai ter um pendrive com a imagem de instalação do Windows 7, você apenas vai plugar na entrada USB do computador e reiniciar a máquina com o boot inicial pelo pendrive, certo? E aí, não me recordo se eu já coloquei para vocês como criar esse pendrive de instalação do Windows 7, certo? Ou do Windows 10, tanto faz. Mas se eu não tiver colocado, eu vou postar lá. Eu vou dar uma olhada. Eu acho que eu não coloquei ainda. Eu vou colocar lá para vocês. Então eu venho, já coloquei aqui o disco, né? Tá marcado aqui, ok? O que que eu vou ter que fazer? Vou pedir para reiniciar o meu computador, né? Se eu tivesse numa máquina normal, eu apertaria no botão do reset para ele reiniciar. Então reinicio. Aqui, ó, ele dá essa primeira mensagem aqui, ó. Vou só repetir aqui. É aquela mensagem, o que que é? Sempre que você for fazer uma reinstalação de um sistema operacional, o programa de instalação identifica que já existe um sistema instalado no computador, certo? E aí ele vai te dar aquela perguntazinha ali, ele está te perguntando. Se quer prosseguir, pressione qualquer tecla. Aí ele dá um tempo ali, 10 segundos, acho que é mais ou menos isso, ou até menos. Se você não pressionar nenhuma tecla, ele inicializa pelo próprio HD. E como o nosso HD está com um problema no sistema, ele volta para essa tela de erro. Então eu vou reiniciar novamente. E naquela mensagem eu aperto qualquer tecla no meu computador. Pressionei a tecla. Agora ele entra no programa de instalação do Windows 7. Certo? Então, sempre se lembrar disso. Se eu for fazer uma reinstalação na qual o meu PC já tem um sistema operacional, quando chegar naquela mensagenzinha, e ela é bem rápido, você tem que apertar qualquer tecla no teclado para que ele entenda que você quer fazer uma nova uma nova instalação, certo? Aqui vou seguir os procedimentos de uma instalação normal, que é escolher o idioma, avançar, instalar agora.
Vou escolher a versão do meu sistema que eu quero fazer a instalação. Escolher a 7 profissional. 64 bits. Ó. Avanço. Aceito os termos de uso. Avança. Aqui vou usar essa opção de instalação personalizada. E aqui vem a questão, certo? Lembrando que esse HD está dividido, certo? Eu tenho 3 partições. Como é que eu sei que eu tenho só um HD, ó? Disco, e aí o número do disco, disco 0, ó. Sempre é disco 0, significa que é o primeiro disco. Então, no disco 0 eu tenho uma partição que está reservada para o boot do sistema. A partição 2, que está reservada para instalação dos programas e sistema operacional. E a partição 3, que está reservada para os arquivos do usuário. Nesse cenário aqui, para que eu possa restabelecer meu sistema sem perder os arquivos, eu vou excluir essas 2 partições e recriá-las. E aí, como é que eu faço isso? Clico em cima da primeira, venho aqui para essa opção de unidade e vou pedir para excluir. Clico aqui nessa segunda partição aqui, ó. Disco 0, aqui está dizendo partição 1, mas eu tenho que me lembrar que essa é a partição do sistema, certo? Então, excluo. Agora, eu tenho esse espaço aqui não alocado. Lembrando sempre que eu tenho que saber qual é a partição que está os arquivos. Porque se eu acidentalmente excluir essa partição aqui, certo? O que vai acontecer? Eu vou perder meus arquivos. Vou perder meus arquivos. E eu não quero isso. Eu quero reinstalar o sistema com os meus arquivos salvos. Então, clico nessa primeira aqui, ó, disco 0, espaço não alocado. Clico na opção novo, usar todo o espaço, mando só aplicar, confirmo. Ele recriou a partição, as duas, né, a primeira e a segunda, só que zerada, certo? Então, eu vou clicar aqui em instalar, né? Que é o avançar, que ele vai dar início à instalação. Aí aqui, a gente vai demorar aí os seus 15 minutos mais ou menos, certo? Se vocês quiserem dar uma tréguazinha para tomar uma água, uma coisa, certo? Que é o tempo que ele vai estar reinstalando o sistema. Mas aí eu vou deixar, eu não vou tirar da tela, não, vou deixar aí, certo? Para ele concluir a instalação. Pronto, concluiu. Vamos lá, retornar. Concluiu a instalação, né? E aí ele está fazendo os últimos ajustes, né, para a inicialização do sistema. Lembrando assim, só um detalhezinho, estou usando aqui o Windows 7 para fazer esse exemplo, né, até porque a instalação dele é mais rápida e tudo. Mas esse procedimento pode ser feito tranquilamente usando o Windows 10, certo? E quem tem Linux, né? Não sei se alguém aqui gosta ou já pensou em instalar, também pode fazer da mesma forma, certo? Mac possivelmente também dá para fazer do mesmo jeito. Por que eu digo possivelmente? Sou franco a dizer que nunca mexi em
em micros da Mac, certo? Só vi usar mesmo, trabalhar nunca mexi, certo? E aí, que até assim, para ter uma máquina dessa não é qualquer um que tem, né? É um computador caro, são equipamentos caros, né? E assim, eu sinceramente não tenho coragem de dar o dinheiro todo que pedem, não. Não estou dizendo que é uma máquina ruim, mas é dinheiro demais. Não tenho coragem. Então eu vivo mais nesses computadores que tem condição de ser humano normal palpar, pegar. Porque Mac, como diria o jogador lá do Flamengo, é outro patamar. É mais alto o negócio. Mas tranquilamente, com certeza dá para fazer a mesma coisa, certo? Com certeza. Até porque ele usa o Windows também, né? Então dá pra fazer tranquilo. Ó, sempre ele está apresentando essa mensagenzinha, né? Porque o pendrive ainda está no conectado, né, no PC, e aí na inicialização ele está indo primeiro pelo pendrive, aí ele reconhece que o pendrive tem um programa de instalação. E aí ele pergunta, quer entrar na instalação? Se for necessário, você entra como a gente fez. Mas como a gente já fez o procedimento, certo? Eu já posso tirar o pendrive. Porque como é que, aqui na máquina virtual, como é que eu faço? Eu venho em dispositivo, disco óptico, remover disco virtual, certo? Basta fazer isso. Na máquina normal, lá que tu está fazendo a instalação, basta você retirar o pendrive da porta USB, que aí já vai estar funcionando de boa, né? Não vai mais apresentar aquela mensagenzinha, né? E lembrando sempre que quando eu estou fazendo o processo de instalação, estou dando essas dicas porque já aconteceu muito de o aluno entra no programa de instalação, manda lá, cria a partição, tudo bem bonitinho. E aí vocês perceberam que o Windows, a instalação, ele reinicializa a máquina duas vezes, né? Duas ou três vezes, né? E cada vez que ele reinicia, ele vai aparecer aquela mensagem na tela. Se toda vida que aparecer aquela mensagem você der Enter, ele vai ficar entrando no programa de instalação sempre. Já aconteceu do aluno instalar o sistema 4, 5 vezes. E aí, quando ele me chamou, não estou conseguindo passar daqui. Foi que aí eu verifiquei que ele estava fazendo isso, né? Então, tomar cuidado nisso. Entrou no sistema, na parte da instalação, criou as partições, instalou o sistema, só faz isso uma vez. Aquela mensagem que vai ficar aparecendo, não tem problema, pode deixar, certo? Quando concluir a instalação, você remove o pendrive. Aqui, vou colocar o nome no computador. E que não precisa agora. Não, no Windows 7 não pede para ele ativar o Windows. Ele já encontrou a rede, mas não pede para ele fazer a atualização, até porque só ia retardar, que ele não vai tentar achar a atualização e não vai conseguir. Então, perguntar depois, certo? Horário de verão a gente não tem mais, então desmarca, avança. E a rede aqui pode deixar pública. Pronto. Instalação concluída, certo? A gente vai aqui no gerenciador de arquivos, computador, e aí a gente vê que tem as duas partições, ó,
disco D. E tá aqui meus arquivos, ó, intactos. Quer dizer, eu consigo formatar o computador e preservar os arquivos, certo? Sem perca nenhuma. Então, essa é uma das principais, aliás, é um dos principais motivos de você estar usando ou dois HDs, né? Ou no caso hoje, como eu falei anteriormente, um SSD que vai servir para o sistema operacional e os programas, e um HD que você vai guardar os arquivos do usuário, certo? Então, é extremamente prático, certo? Usar dessa forma. Ah, Roterdão, eu não tenho, só tenho um HD ou então um SSD. Não tem problema, divide, certo? Divide do teu HD, né, o teu SSD, deixa uma parte para o sistema operacional e os programas, e outra parte você deixa para os arquivos do usuário, certo? Quando futuramente for necessário uma formatação, você vai ter seus arquivos tudo guardadinho, sem problema algum, certo? E aí, como é que eu faço agora para que os meus arquivos voltem a aparecer aqui na minha área de trabalho? É bem simples. Basta só reconfigurar o caminho, certo, das pastas principais do usuário. Então eu venho aqui, no executar eu digito porcentagem user profile, porcentagem, pronto, user profile, entro na pasta do usuário, isso é do usuário que você está logado no momento na máquina, certo? E aqui basta eu fazer o procedimento de redirecionar a pasta, né? Então o que eu vou fazer assim? Aqui, botão direito na pasta área de trabalho, propriedades, local, mover, disco local D, né? E eu movo para cá, seleciono a área de trabalho. Depois só confirmar. Documentos, mesma coisa, mesmo procedimento. Local, mover, computador, seleciona, confirma. Downloads, mesma coisa, certo? Então eu faço esse procedimento nas pastas principais do computador, né, do usuário no caso, né? Quais são as principais? É a área de trabalho, downloads, documentos, imagens, né? Música e vídeos. São as principais, né? Que o usuário geralmente usa mais, né? E por último o vídeo. Então esse trabalhozinho que a gente tem, certo? E tem muita gente, para que colocar duas partições e tal? Mas aí a gente viu agora a parte interessante, né? Por que fazer esse trabalho e quais os benefícios que ele traz para a gente, né? Se não tivéssemos feito isso, a mão de obra seria bem diferente. Eu teria que
acessar o sistema operacional através de um CD de ferramentas ou então através de um CD com um Live CD do Linux. Teria que ter um pendrive, né, ou então um HD externo para fazer cópia desses arquivos para esse HD externo. E aí depois que criar essa cópia, né, fazer essa cópia desses arquivos, aí sim que eu poderia estar fazendo a reinstalação do sistema operacional, certo? Só que isso poderia levar horas e horas, isso lógico ia depender muito da quantidade de arquivos que fosse necessário fazer a cópia de segurança, né? E dividindo o HD em dois, como a gente fez aqui, né? Tendo duas partições ou dois dispositivos, aqui um SSD e aqui um HD, essa questão da cópia de segurança, eu já estou me antecipando a um problema, certo? Porque sempre que for dar um problema, geralmente ele vai dar o problema aonde? Ele vai dar o problema na partição onde está o sistema operacional, onde está os arquivos de programa, certo? Ele sempre, na maioria dos casos, o problema sempre dá nessa partição que está o sistema operacional, certo? Não vou te cravar que nunca vai dar problema na partição onde vai estar os arquivos do usuário. Não tem como prever isso, né? Mas na maioria dos casos, 98% dos casos, o problema sempre é na partição onde estão o sistema operacional e os programas. Então, se na maioria dos casos o problema está sempre aqui, então eu deixo ele reservado no local, né? Eu divido, ó, essa parte aqui vai ser só para sistema e programas. Essa outra parte fica só para os arquivos do usuário. Num dia que eu precisar formatar, formato apenas essa daqui fica intacta. Não tenho preocupação com cópia de segurança, certo? Porque meus arquivos não vão ser perdidos nesse procedimento, né? Então, faço esse trabalho tranquilo e calmo, sem dor de cabeça nenhuma. Entenderam?